Louvados sejam Jesus e Maria, agora e para sempre. Seja bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Hoje o Santo Evangelho fala daquilo que contemplamos no terceiro mistério luminoso, Jesus Cristo no anúncio do Reino de Deus e seu convite à conversão. E com muita alegria eu convido você a rezar comigo a invocação à Santíssima Trindade, a invocação ao Espírito Santo e a oração da armadura do cristão, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, como eu disse a você, é aquilo que a gente contempla no terceiro mistério luminoso do Santo Rosário. Está em Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17 e do versículo 23 ao 25. São Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17, do versículo 23 ao 25. Lembrando que este vai ser o último evangelho de Mateus que você vai escutar nesse mês de janeiro. Foi o evangelho de ontem, domingo da Epifania, e hoje este evangelho que você vai escutar do evangelista São Mateus no mês de janeiro. Então, acompanhe atentamente este evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o evangelho de hoje, São Mateus nos fala do início da pregação de Jesus. Então, vamos nos atentar ao que nos diz o evangelho de hoje. Quando Jesus escutou falar da prisão de João, ele retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. Se cumpriu então a profecia de Isaías. Então, uma coisa que é importante nós ressaltarmos deste evangelho. Por que Jesus
Ao ouvir a prisão de João, foi para Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, e começou o seu ministério. Por que ele se retirou? Primeiro, para se cumprir o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Então, veja como Jesus veio cumprir plenamente as promessas da antiga aliança. Então, ele cumpre plenamente tudo aquilo que foi proclamado a respeito dele no Antigo Testamento. Então, veja como Deus é fiel e cumpre suas promessas. Isaías profetizou isso. No capítulo 9 do profeta Isaías, você vê logo essa profecia. E Jesus cumpre essa profecia indo habitar em Cafarnaum. Segundo ponto, e talvez o mais importante aliado a este, porque Jesus cumpriu a profecia, e outro ponto. A missão de João Batista era ser precursor do Messias. Logo, era preparar o caminho do Senhor. Se João Batista é preso, então ele cumpre a sua missão. Então, parte agora a missão daquele que João Batista havia preparado. Então, se inicia agora a missão daquele que João Batista havia preparado, quando João Batista dá lugar ao Senhor, quando ele é preso. E então entra em cena o Senhor. Isso até para evitar rivalidades, até que o povo ficava confundindo, os próprios judeus, os fariseus. Tu és o Messias, se tu não és o Messias, por que tu batizas? E para evitar essas rivalidades entre João Batista e Jesus, Jesus inicia o seu ministério logo após a prisão de João Batista. Então Jesus sabe o tempo certo de todas as coisas. E João Batista deixava bem claro, eu não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. A minha função é preparar, planear a estrada, o caminho do Senhor. Então, quando ele é preso, então o caminho já está preparado. Então, Jesus entra em cena, porque então inicia o seu ministério apostólico. O Messias inicia a sua vida pública, pregando o Evangelho, anunciando a boa nova. Então, nós vemos que essa luz se faz nessa região habitada nas trevas, porque essa região da terra de Zabulon e Neftali, essa região de Cafarnaum era uma região que tinha muitos pagãos com judeus. Então era uma região que tinha muita presença também dos pagãos. E a luz, que é Cristo, que é a própria luz do mundo, se faz presente. Então se realiza a profecia de Isaías. E é significativo porque isso daqui, essa primeira parte do Evangelho é o que é contemplado no terceiro mistério luminoso. O mistério luminoso é o mistério da luz. E aqui fala muito da luz que iluminou as trevas, daquela região que vivia nas trevas. E essa luz é o próprio Jesus, que anuncia o reino de Deus e faz o convite à conversão. Olha o que Jesus começa a pregar. Jesus não prega coisas até que eram importantes, mas que são passageiras. Jesus não prega coisas passageiras, como se a nossa vida fosse definitiva na terra. Jesus prega a doutrina viva, prega a salvação. Fazei penitência porque o reino de Deus está próximo. Então essa é a pregação de Jesus. A pregação de Jesus é para salvar. É uma pregação centrada naquilo que é espiritual, naquilo que é permanente, na vida eterna, não naquilo que é passageiro. Que até também é importante, mas não é o essencial. O essencial é aquilo que não passa. É o reino dos céus. E é isso o foco de Jesus. É a salvação das almas, fazer penitência porque o reino de Deus está próximo. E na segunda parte do Evangelho nós vemos Jesus percorrendo toda a Galiléia. Aqui a gente vê a alma missionária, apostólica de Nosso Senhor, que percorre toda a Galiléia, que era uma grande região, ensinando nas suas sinagogas, que era o lugar onde os judeus se reuniam para rezar, pregando o Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus incansavelmente começa a anunciar o Evangelho. Então, a exemplo do Divino Redentor, pelo nosso batismo, nós somos chamados também a anunciar o Evangelho em toda a região onde nós estivermos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas orações. E sua fama se espalhou-se por toda a Síria. É significativo ver que a Síria hoje é um dos países que mais persegue os cristãos. E em saber que um dia a Síria teve a fama de Jesus espalhada por aquela região. E hoje, por causa do fundamentalismo islâmico, hoje a Síria é um dos países que mais persegue os cristãos, que nós rezemos pelos nossos irmãos cristãos perseguidos. E todos levavam Jesus, os doentes, os enfermos, os possessos lunáticos. Os lunáticos são os epiléticos. Por que os epiléticos recebem o nome de lunático? Porque acreditava que a epilepsia era causada pela influência da lua. Então, por isso que eles recebem o título de lunáticos. Os possessos pelo demônio aqui
Engraçado, o Evangelho faz uma clara distinção justamente por conta disso. Porque existem as doenças do corpo, da mente e da alma. E o evangelista deixa bem claro que Jesus cura todos esses tipos de enfermidades, independente da ordem, se é de uma ordem física, se é de uma ordem mental, ou se é até mesmo de uma ordem espiritual, ou até mesmo moral, de pessoas que estavam sem honra, sem dignidade, humilhadas, e que Jesus recupera a dignidade dessas pessoas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos, e grande multidão começa a seguir nosso Senhor. Então, uma coisa que deve nos mover a refletir neste Evangelho é saber como nós estamos correspondendo à missão de Jesus através da nossa missão de batizado. Nós estamos evangelizando. Mas nesse período que é difícil ir na casa das pessoas, tudo mais. Mas as redes sociais, você está evangelizando pelas redes sociais? Seu WhatsApp, Facebook, Instagram? Nós estamos fazendo a nossa parte, nos unindo à missão de Jesus, aquele que nós vimos no nosso trabalho, nos nossos estudos, naquelas pessoas que nós convivemos. Nós estamos testemunhando Jesus, nós estamos se unindo à missão de Jesus, pregando como o Senhor pregou, fazer penitência, pois o reino de Deus está próximo. Ou nós estamos se omitindo em nossa missão evangelizadora? Então devemos refletir isto para que a gente possa levar esta luz onde há trevas, e essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, quem o segue não anda nas trevas. Por isso, deixemos que nosso Senhor possa nos visitar, nos iluminar e curar toda doença e enfermidade no meio de nós, para que outras pessoas possam seguir Jesus nos dias de hoje e que nosso Senhor possa então realizar a conversão dos corações ao seu coração, reconduzir corações ao coração de Deus. Que o Senhor possa realizar isto em nós, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos formar, pregar para nós, que o Senhor possa nos curar, nos libertar e nos tornar santos, manso e humilde como o seu coração misericordioso. E é isto que nós pedimos ao Senhor, confiantes, que o Senhor possa curar as nossas enfermidades, que o Senhor possa ali nos libertar de todo o mal, que o Senhor possa nos formar pela sua palavra, nos ensinar, que deixemos-nos ser tocados para fazermos penitência pela pregação do Senhor, do Santo Evangelho, porque o reino de Deus está próximo e que tudo aquilo que é trevas em nós possa se fazer luz na luz que é o Senhor, a luz do mundo. Que quem o segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Que a luz do Senhor dissipe todas as trevas do nosso coração, pela intercessão da Virgem Maria, no qual agora nos consagramos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor possa estar conosco durante este dia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Neste que é a primeira segunda-feira do ano, primeiro início de semana do ano. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre nós neste ano novo. Que o menino Deus, nesse tempo do Natal, possa nos iluminar para a vida eterna. Amém. Louvados sejam Jesus e Maria, agora e para sempre. Amém.